Olá, nesse vídeo vamos falar de equação do segundo grau. A definição é: denomina-se equação do segundo grau na incógnita x toda equação na forma ax² mais bx mais c igual a zero, com a, b e c, que são os coeficientes aqui, pertencente aos reais, sendo a diferente de zero. Isso porque se o a for zero, ele anula o termo aqui de x ao quadrado e aí ela deixa de ser uma equação do segundo grau. Vamos ver aqui alguns exemplos e aprender aqui a observar deles quem é o A, quem é o B e quem é o C. Aqui no nosso primeiro exemplo, a gente tem uma equação completa e vamos ver quem são os coeficientes A, B, C. O A, ele sempre vai ser um número que acompanha o termo x ao quadrado. Então, no nosso caso aqui, o A vale 2. O B é o número que acompanha o x, que no caso é o menos 2. E o C é o termo independente, é independente da variável x. Ele está sozinho aqui, ele é o menos 10. Vamos ver no segundo exemplo. Aqui eu coloquei fora da ordem, porque alguns alunos fixam como A o primeiro termo que aparece. Só que não é verdade. O A é o termo que acompanha o x², mesmo que ele esteja em outra posição aqui da equação. O importante é que a equação, na sua forma reduzida, ela deve estar igual a zero. Então, aqui, nessa equação, o A ele é igual a 1, porque é o número que acompanha o x². E o nosso B é o número que acompanha o x, que no caso, o 10. E o C é o termo independente, que aqui é o menos 4. Vamos ver o exemplo 3. Aqui a gente tem x² menos 25. Então, qual o valor de A? O A, numa equação de segundo grau, ele sempre vai existir, né? Porque ele é o termo que acompanha o x² e ele deve ser sempre diferente de zero. Aqui no nosso exemplo 3, ele equivale a 1. O B é o termo que acompanha o x. Como nessa equação é uma equação incompleta, ela não tem o valor de x, isso significa que o b é zero, porque 0 vezes x é igual a zero, por isso não apareceu na equação. E o nosso c é igual ao menos 25, que é o termo independente. Vamos ver o quarto exemplo, que também é uma equação incompleta, agora ele não tem o termo independente. Então, o nosso a equivale a 6, pois é o número que acompanha o termo x². O nosso b equivale ao menos 9, pois é o termo que acompanha o x. E o nosso c, que não apareceu ali na equação, equivale a zero. Esses coeficientes a, b e c são importantes a gente saber extrair da equação, porque logo mais à frente a gente vai resolver raízes da equação e eles serão necessários para a fórmula da extração da raiz. E falando em raiz, veja bem, repara que toda a equação de segundo grau, com esse formato igual a zero, isso significa que para algum valor aqui de x, essa equação é verdadeira, ou seja, zero igual a zero. Por exemplo, nessa equação, x² menos 5x mais 6. Se eu tivesse o x valendo 2, vamos substituir na equação para ver o que dá. Veja, 2² menos 5 vezes 2 mais 6. O que a gente vai ter aqui? 4 menos 10 mais 6. 4 menos 10 dá menos 6. Menos 6 mais 6 igual a zero. Então, veja que o x igual a 2 fez com que a equação se tornasse verdadeira. Ou seja, para que toda essa equação fosse zero, o x tinha que valer 2. Só que eu também tenho um outro valor. Veja, x igual a 3. 3, o que acontece? Veja só, 3² menos 5 vezes 3 mais 6. Isso é igual a 9, que é 3², menos 15 mais 6. Veja, 9 menos 15 dá menos 6 também, mais 6 igual a zero. Isso significa que o 2 e o 3 são as raízes dessa equação. Por que são as raízes? Porque quando substituídas na equação, torna essa sentença verdadeira. Mas como que a gente calcula raízes de uma equação de segundo grau? Um dos procedimentos mais famoso que a gente conhece é a fórmula de Bhaskara. Dada uma equação, então, do segundo grau, no seu formato padrão aqui, obedecendo às suas condições de existência, né? O A diferente de zero e A, B, C pertencente aos reais. A gente vai ter um símbolo aqui, que é um símbolo grego da letra D maiúscula, ele é chamado de delta.
Em alguns casos também é chamado de discriminante da equação. E esse delta, ele tem uma fórmula. Ele vai ser b² menos 4 vezes a vezes c. Depois que calcular o delta, para calcular as raízes, a gente vai calcular usando essa fórmula. X vai ser igual a menos b mais ou menos a raiz de delta dividido por 2 vezes a. Esse mais ou menos aqui, ele corresponde a duas raízes. Como a gente tem uma equação de segundo grau, é bem possível que ela tenha duas raízes. Em vídeos futuros, a gente vai fazer análise das raízes. Pode ser que tenha duas raízes, sejam diferentes, sejam iguais ou não existam raízes reais. Mas esse vai ser assunto para os próximos vídeos. Vamos ver um exemplo aqui. Nessa equação, que a gente já viu que 2 e 3 são raízes. Mas como que a gente calculou? Como que a gente chegaria nesses valores? Então, primeiro, a gente tem que classificar aqui quem é o A, quem é o B e quem é o C desta equação. A gente viu que o A é o termo que acompanha o x². No nosso caso, é o número 1. O B é quem acompanha o termo x, então, menos 5. E o C é o termo independente, que no caso é o 6. Primeiro, agora, a gente deve calcular o discriminante, ou o delta, seguindo essa fórmula, b² menos 4 vezes a vezes c. Quem é o b? Menos 5. Então, aqui eu coloco parênteses para aplicar corretamente a propriedade de potência. Então, b² menos 4 vezes o valor de a é 1 e o valor de c é 6. Daí, o delta é igual a 25 menos 24. O nosso delta é igual a 1. Agora vamos ver as raízes. A gente coloca aqui nessa segunda fórmula. Menos b. Então, eu tenho menos. Qual é o valor de b? O b também é negativo, é menos 5. Então, vou colocar entre parênteses porque vai acontecer aqui uma regra de sinais, né? Menos e menos, daqui a pouco a gente faz isso. E aqui mais ou menos, porque vão ter duas raízes, pela raiz quadrada do delta, que é 1, dividido por 2 vezes o valor de a, que também é 1. Daí, ajustando aqui os números, a gente tem assim, mais 5, fiz a regra de sinais aqui, com a operação, com a propriedade distributiva, mais 5, mais ou menos, a raiz quadrada de 1 é 1, dividido por 2. Daí, a gente chama assim, uma raiz a gente vai chamar de x1. A outra raiz a gente vai chamar de x2. x1 vai ser o 5 mais 1 dividido por 2. Isso dá 6 dividido por 2, que é o 3. E o x2 vai ser o 5. Aqui, como eu usei o mais, eu vou usar agora o menos. 5 menos 1 sobre 2, o que vai dar 4 sobre 2, que é igual a 2. Portanto, as raízes dessa equação, conjunto de solução, vai ser o 2 e o 3. Veja que aqui não é um par ordenado, tá? Se eu colocar 3 e 2 também está certo, tá? Esses dois são elementos de um conjunto, não são pares ordenados. As raízes não serão pares ordenados entre si. Quando a gente for estudar gráfico de equação de segundo grau, a gente vai explorar isso melhor. Portanto, esses dois aqui são iguais. E esta é a solução dessa equação. Como a gente viu antes, que 2 e 3 eram as raízes, agora com a fórmula de Bhaskara a gente aprendeu a calcular. Existem outras formas de calcular raiz de equação de segundo grau. Vou mostrar isso em outros vídeos. Então, até lá!